Queria saber se seria possível você explicar melhor a parte técnica do trabalho remoto. Como que a empresa controla o seu horário de trabalho? Daí ele está perguntando isso porque a empresa que ele trabalha tem medo de deixar os programadores trabalharem em home office e aí ele quer dicas para poder argumentar com eles. João, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que assim, é muito difícil tu simplesmente substituir o trabalho presencial pelo trabalho remoto se a empresa ainda não tem uma cultura de trabalhar com objetivos. Todo mundo tem que ter objetivo, todos os projetos têm que ter objetivos, tem que ter um milestone, tem que ter um epic lá para ser desenvolvido. Falando de uma maneira mais prática, tá? Se vocês trabalham aí simplesmente sobre demanda, simplesmente alguém te passa uma tarefa, tu tem que fazer a tarefa, mas tu não sabe o porquê, tu não sabe quem é que está pedindo essa tarefa no final, né? Se vai ajudar o cliente final, qual que é o impacto para o cliente final, para o usuário dessa solução que tu está construído. Então, se hoje em dia, na empresa que tu trabalha, vocês já não têm a cultura de envolver os programadores, os designers, os testers, né? De envolver todo mundo na solução e trabalhar juntos para concluir, né, o projeto e atingir um objetivo. Se não tem essa cultura, no remoto vai ficar mais evidente. Então, antes de falar de remoto e presencial, a primeira coisa que tu tem que analisar aí na empresa que tu está trabalhando é qual metodologia a empresa está seguindo. Ela está seguindo alguma metodologia ágil? Ela está fazendo um Scrum? Ela está fazendo um Extreme Programming? O que ela está seguindo de metodologia? Se a metodologia dela é Go Horse, vai ser bem difícil. A metodologia Go Horse é simplesmente vai cavalo, simplesmente começa a codar aí, entrega o que a gente está pedindo, vai resolvendo os bugs on the fly. Claro que tem várias outras características que poderia elencar, mas é uma metodologia que é bem conhecida por não ter um planejamento, né, de sprints, um planejamento de roadmap, de refinar o backlog, né, de olhar todas as tarefas que estão lá pendentes para ser desenvolvidas, o time sentar junto e estimar a complexidade de cada tarefa. Isso é muito importante, porque quando tu vai trabalhar remoto e tu move uma tarefa no board, né, digamos que tu usa um Kanban, que começa lá de tarefas a fazer, fazendo e concluído. Quando tu move um ticket do a fazer ao fazendo, todo mundo já sabe a complexidade dessa tarefa, todo mundo já conversou em outras reuniões previamente a complexidade, quem são os responsáveis por te ajudar nessa tarefa. Então, no momento que tu não tem uma metodologia, no momento que tu não tem uma organização e tu também não tem um objetivo a ser concluído, é muito difícil. E aí o teu manager, que está fazendo um péssimo papel de liderança, ele vai fazer micromanagement, né? Ele vai começar a gerenciar de perto. Isso é bem comum quando o líder não tem a capacidade de delegar tarefas. Na verdade, ele não criou o sistema que vai permitir que ele delegue tarefas sem ficar em cima de ti. Então, hoje em dia é um desafio para todas as empresas. Muitas empresas elas estavam despreparadas para esse momento, onde está todo mundo agora tendo que trabalhar forçadamente, digamos assim, remoto. E eu espero muito que a nossa área ela consiga se ajudar a trocar experiências. Dá uma lida em artigos, é muito melhor que só ouvir eu aqui 5 minutos falando sobre isso. Dá uma lida, conversa com teus colegas, conversa com a tua liderança. E é muito importante que esse momento seja um momento que vocês possam fazer um piloto do que seria uma cultura remoto, né? Uma cultura com comunicação assíncrona, uma cultura guiada a objetivos, a entregas e não guiadas a horas sentadas na cadeira ou ponto batido de entrada e de saída, né? Então, aproveita esse momento para ter essa conversa aí na empresa e vai te abrir muitas oportunidades no futuro.